Antes de nós falarmos sobre a alfabetização de criança surda e como esse processo acontece, é bastante importante a gente falar um pouquinho sobre o conceito de alfabetização, né? Que hoje em dia não se fala mais só de alfabetização sem falar de letramento, né? A alfabetização, ela é o domínio do código, né? Do uso do código escrito nas situações cotidianas. E o letramento é o cenário onde isso acontece, né? A criança entender para quem que ela escreve, o que ela escreve, como ela escreve, que portadores ela tem à disposição dela nessa construção social. É a imersão no mundo letrado, né? É ver o valor e a presença da escrita na vida cotidiana, na vida diária, seja para informar, seja para interagir, enfim, o valor de fato dessa língua escrita no contexto prático, né, de vida da pessoa. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar e como que isso acontece na educação da criança surda, em diferentes aspectos é sim muito parecido com o processo de construção e dessa imersão no mundo letrado como é para uma criança ouvinte. Antes, né, quando a gente fala de domínio, né, antes do domínio a gente de fato tem esse reconhecimento e valorização da língua escrita, né? A criança surda ela tá ali reconhecendo o próprio nome numa lista de alunos, a lista dos quem vai ser o ajudante do dia, né? Quem pode ser o ajudante do dia, tem ali na frente do nome uma marcação. Então a criança vai se acostumando com esse uso social da escrita, vai vendo valor nisso e vai automaticamente se apropriando desse código, desse texto e desse valor social da escrita. Por exemplo, a gente tem o caso de uma criança que se chama Yasmin, que é atualmente aluna do 1º ano, e que no momento onde ela podia escolher o que ela iria aprender naquele dia, naquele espaço, ela tinha jogos matemáticos, letras móveis, livros, tecidos, enfim, materiais não estruturados, e ela as crianças têm diariamente um espaço onde elas planejam e escolhem a aprendizagem, o objeto de estudo daquele momento. E a Yasmin disse que ia construir uma história. Então, o apoio que eu como professora faço, a mediação, de incentivá-la, né, de fazer perguntas significativas para que ela consiga avançar na escolha que ela fez. Então, quando ela me disse, hoje eu quero fazer uma história, eu disse assim, você já pensou, né, o que tem nessa história? Então, nós fomos ali construindo, planejando juntas como seria essa construção dela. Então, ela disse assim, eu quero escrever a história de um cachorro, né? Eu quero falar sobre um cachorro. Como que é esse cachorro, né? O que acontece? Qual é o ápice da sua história? Qual é a parte ou mais divertida ou mais dramática? O que acontece? Então, a mediação que eu fui fazendo foi mesmo ajudando ela na construção, mas com perguntas, não com respostas. E também no espaço que ela ia fazer, no uso que ela ia fazer do espaço na organização para contar essa história. Ela poderia contar essa história por meio da sua língua natural, materna, que é a língua de sinais. Ela poderia dramatizar ou ela poderia escrever um livro, né? E aí a escolha dela foi, eu quero escrever um livro, eu quero desenhar e eu quero usar palavras. Então, mais uma vez, o meu papel naquela situação não era de dar as palavras e nem construir o roteiro, né? Então, eu ajudei ela no espaço e vai ter desenho, onde vai ficar o desenho, onde vai ficar o seu texto, e eu fui ajudando ela nessa organização. Então, ela desenhou, ela fez as partes da história e escreveu o texto. E aí, quando você lê o texto, né, a gente que está de fora, ou se a gente é leigo, a gente olha e diz assim, olha, mas ela não escreveu certo, né, ela não escreveu da maneira convencional. Embora ela não tenha escrito da maneira convencional, mas aquela foi a maneira certa de escrever, porque foi a maneira como ela pensou.
E isso é uma característica que tem que ser muito forte quando a gente olha na produção de uma criança. Seja ela qual for, seja na sua língua materna, seja na segunda língua, seja por meio do corpo, por meio das artes, o nosso julgamento sempre tem que ser, na verdade, sem julgamento, né? O nosso olhar tem que ser sempre assim, essa era a maneira certa, porque era a maneira como ela pensava, como ela sentia, como ela percebia. E aí o que a gente percebe no texto da Yasmin, que aparece com muita frequência as letras do nome próprio dela, né? Que são letras que para ela têm valor, têm significado, que ela tem certeza que essas letras podem ser usadas numa escrita, porque ela se apropriou, né, dessa escrita. E ela também segue uma quantidade aproximada de letras para cada palavra que ela usa. Ela separa uma palavra da outra, ela não usa as letras numa sequência linear, ela escreve uma palavra, ela faz uso de espaço, escreve uma nova palavra que tem aproximadamente entre 5 e 6 letras. No texto dela você vê uma letra ou duas apenas, duas palavras com apenas 3 letras. E aí ela conta, né? Ela lê. E aí uma coisa que chama bastante atenção é a escrita da palavra cachorro, né? Que se repete mais de uma vez. Então, em 2 páginas do livro dela, a palavra cachorro aparece escrita da mesma maneira. E na terceira vez aparece escrita de um jeito diferente, e na capa do livro aparece de um outro jeito, ainda com outras letras, né? E aí a gente vai conversando, o que está escrito aqui? Cachorro, né? Ah, onde mais você escreveu cachorro? E ela pontua onde mais você acha a palavra cachorro. E aí você diz assim, então nem a palavra que ela mesma escreveu do jeito dela quer dizer cachorro, né? Não, é que no modo dela de pensar, as palavras elas não podem se repetir assim, com tanta frequência, né? Como assim, um livro inteiro com a mesma palavra, né? Então ela usa variação. Uma maneira de ajudá-la nesse processo é trabalhar com o nome pessoal dela mesmo, como ela mesma já mostrou pra gente, que é uma referência para ela nesse processo de aprendizagem do código escrito, e mostrar assim, olha, mostra o seu nome para mim na lista de alunos da nossa sala. Mostra o seu nome para mim na capa do seu caderno, na identificação dos seus materiais pessoais, na lista do ajudante. E a gente chamar a atenção dela que todas as vezes que o nome dela aparece, ele aparece escrito da mesma maneira, da mesma forma, com as mesmas letras, que não existe variação nem de ordem de letras e nem de letras mesmo, né? Então, com certeza, quando a gente vai mostrando, possibilitando que essa criança pense sobre a sua escrita, sobre a sua ação e que ela observe, com certeza isso é uma influência para a próxima escrita, né? Se ela for escrever de novo um texto com a palavra cachorro ou com outra palavra e ela tiver que escolher letras, escolher formas de escrever, com certeza as reflexões que ela mesma fez a respeito vão estar presentes naquela nova construção, né? Essa não é a única mediação, né? É um exemplo que a gente vai dando e não existe uma receita, né? Não dá para eu pegar o texto de todas as outras crianças e analisar do mesmo jeito. Vamos ver a repetição do nome de toda criança, então. Porque às vezes não é esse o caminho que a outra criança utiliza, né? Às vezes as crianças podem não usar o padrão de quantidade de letras, às vezes elas podem achar que eu não uso só as letras do meu nome, ao contrário, que para eu escrever um texto eu preciso usar todas as letras do alfabeto. Então a nossa mediação é diferente, então a gente também vai chamando a atenção para os pedacinhos das palavras, né, que são as sílabas. Olha, se eu pegar só o seu nome, ou se eu pegar só a palavra nome, né, e eu desmembrar ela e eu mudar uma letra, né, uma vogal, nome, se no lugar do o, do no, eu colocar uma outra letra, eu consigo formar novas palavras, eu consigo formar menino, eu consigo formar menina, eu não preciso usar o alfabeto inteiro, né? Então esses são exemplos
de ações que a gente pode fazer com as crianças e que não dá para fazer de outra maneira que não seja observar, né? Observar a criança trabalhando e deixar ela contar pra gente como foi que ela pensou, sem julgamentos, sem dizer se está certo, se está errado, mas saber como ela pensou, né? Esse é o caminho mais assertivo na construção e no desenvolvimento e na conquista do domínio do código escrito, seja ele pela criança ouvinte ou pela criança surda.